Brasil pode ser obrigado a importar arroz e feijão por causa dos temporais no Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Em 15 dias, Rio Grande do Sul recebe chuva que era prevista para 5 meses. Falta de investimentos contra a enchente pode ter agravado tragédia em Porto Alegre. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a volta da cobrança do DPVAT. Projeto agora vai ser votado no plenário. E ainda, CBF adia jogos de times gaúchos por 20 dias. E tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E durante a entrevista nesta terça-feira, o presidente Lula admitiu que a agricultura pode ser impactada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, gerando inclusive a necessidade de importação de arroz e feijão. Segundo o presidente Lula, antes das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, já havia o argumento de que a área plantada de arroz e feijão estava diminuindo no país, além do atraso da colheita do arroz no estado gaúcho, aspectos que vinham contribuindo para a alta dos preços dos produtos no mercado. Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira e com o ministro Fávaro sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros. E eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro. Com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. O Rio Grande do Sul é um produtor histórico de arroz. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o estado foi a unidade federativa brasileira que mais produziu o item em 2022, com uma safra de quase 7.700.000 toneladas. Desde o início da semana passada, os temporais afetaram 388 cidades gaúchas, de acordo com o último balanço divulgado pelo governo, o que equivale a mais de 78% dos municípios do estado. Vamos atualizar, então, as informações do Rio Grande do Sul. Cerca de 1.300.000 pessoas foram afetadas pelos temporais que atingem o estado. O número de mortes já passa de 90 e o de desaparecidos passa de 130. Desses, olha só que número triste, mais de 100 são crianças e adolescentes. Em Canoas, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes, ao menos 104 crianças e adolescentes ainda não foram encontrados por suas famílias. O Conselho Tutelar do município afirmou que a cada minuto a lista com os menores desaparecidos é atualizada. Na manhã desta terça-feira, por exemplo, esse número era de 115, sendo que 9 deles foram localizados pelo órgão, que segue tentando encontrá-los em associações, igrejas e escolas ou em casas de outras pessoas que os socorreram. De acordo com a Defesa Civil, mais de 750.000 imóveis estão sem abastecimento de água no Rio Grande do Sul, o equivalente a 26% do total de clientes da empresa que presta o serviço em parte do estado. Muitos moradores também estão sem energia elétrica. São 450.000 pontos sem luz em vários municípios. O sinal de telefone e internet também está interrompido em diversas cidades do estado. Como medida de manutenção da comunicação, algumas operadoras liberaram pacotes de internet grátis para clientes. As chuvas que caem no estado desde 29 de abril deixaram 90 mortos e mais de 130 desaparecidos, de acordo com a Defesa Civil. O número de feridos já passa de 360.
Mais de 203 mil tiveram que sair de suas casas. Desse total, 48 mil estão em abrigos e 155.700 estão desalojados. O estado tem 388 de 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal. Nas rodovias estaduais gaúchas, a chuva também deixou estragos e provocou alterações no tráfego. São 99 trechos em 42 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme atualização da Defesa Civil. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal informou que há 58 bloqueios, sendo 19 parciais. As operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho continua fechado, pelo menos até o dia 30 de maio. Dados publicados no portal da Transparência de Porto Alegre mostram que a prefeitura local não investiu em nenhum projeto de prevenção a enchentes em 2023, o que, aliás, pode ter agravado a situação na cidade. As chuvas mais intensas que o normal no sul são um dos motivos para as enchentes, mas não o único. Segundo especialistas, é possível prever situações como estas. Há menos de um ano, o Rio Grande do Sul passou por enchentes graves, que deixaram rastros de destruição e mortes. Este ano, a situação está ainda pior, mas poderia ter sido diferente. Dados retirados do portal da Transparência revelam que o investimento para a prevenção a enchentes caiu 2 anos seguidos em Porto Alegre. Em 2021, a prefeitura do município investiu R$1.700.000. Em 2022, a verba caiu para R$141.000. E em 2023, o investimento para a prevenção a enchentes foi zero. Nenhum centavo sequer foi destinado para ações de preparação da cidade e da população para reduzir os riscos e proteger as vidas. Apesar da falta de investimentos, há dinheiro disponível. O Departamento Municipal de Águas e Esgotos, responsável por cuidar da gestão desta área, tem R$428.900.000 no chamado ativo circulante. Entretanto, a Secretaria Municipal de Comunicação explicou que o gasto não é zero porque investiu em outras áreas que também impactam na prevenção às cheias. O secretário de Comunicação da cidade, Luiz Otávio Prates, disse que a proteção às enchentes é transversal e engloba investimentos em várias secretarias. Sem dúvida, um assunto muito importante e polêmico. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada de hoje é a urbanista Kátia Mello. Boa noite, Kátia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. É uma honra estar aqui com vocês. E, Kátia, como a gente pôde ver nesse belo trabalho aí da nossa repórter, muitos dos danos que foram causados pelas chuvas poderiam ter sido evitados ou pelo menos amenizados. Na sua avaliação, a cidade de Porto Alegre especificamente e até o estado como um todo se mostraram despreparados para enfrentar essa tempestade? Com certeza. Os números vocês mostraram, eles são muito evidentes e o que existe não é só em Porto Alegre, é uma questão do Brasil e que nós precisamos urgentemente resolver. É a grande prioridade que se tem que dar para a prevenção desses eventos meteorológicos extremos, que não é só as enchentes, mas as grandes secas. Nós viveremos momentos muito difíceis daqui para frente, porque elas são resultados, por um lado, das mudanças climáticas, que fazem com que os eventos, do ponto de vista de temperatura, eles aumentem muito, porque nós vivemos um mundo aquecido. E esse aquecimento global, ele provoca essas grandes precipitações. Então, isso é uma questão muito séria. E, no Brasil, nós temos mapeados uma quantidade enorme. Só para você ter uma ideia, são 1.942 municípios
que a CEMABEM, que é o Centro Meteorológico que cuida de desastres, ele tem mapeado no Brasil. Então, se fala em 9 milhões de pessoas que estão vivendo nesse momento em áreas de risco. Olha. E soma-se a isso todo esse problema de cidades como Porto Alegre, que tem rios importantes, que tem uma impermeabilização do solo com infraestrutura muito grande e que não tem medidas de prevenção. Então, nós viveremos momentos difíceis a cada ano. Tá certo, então, muito importante esse alerta aí que você acabou de fazer. Então, que esse caso de Porto Alegre sirva como exemplo para outros locais, outras cidades. Nós acabamos de conversar com a urbanista Kátia Mello. Muito obrigado pela sua participação e por esse alerta tão importante. Muito obrigada, viu, pela participação e espero poder contribuir para que haja uma maior consciência, principalmente dos líderes, do nível de importância que é o investimento na prevenção e na proteção da população para momentos como esse, que não serão poucos, infelizmente. Já contribuiu bastante, mais uma vez, muito obrigado. Em 15 dias, o Rio Grande do Sul recebeu a quantidade de chuva que era esperada, prevista aí para 5 meses em algumas regiões, principalmente na Serra Gaúcha. E há risco de mais desastres naturais nos próximos dias. Ventos de 100 km por hora se aproximam do sul do estado e a previsão é que aconteçam mais alagamentos. O motivo é um ciclone extratropical que vem da Argentina e do Uruguai. O alerta foi feito pela Climatempo e o ciclone deve atingir o sul do Rio Grande do Sul e trazer mais chuvas. Cidades como Rio Grande, Uruguaiana, Bagé e Pelotas fazem parte dessa área crítica e os ventos podem chegar a 100 km por hora. E a previsão é que os temporais devam acumular mais de 100 milímetros de água por dia e ainda pode haver queda de chuva de granizo. E por causa dessa força, a Climatempo emitiu um alerta de grande perigo para a região. Há um grande risco de danos em prédios, além do corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. E por isso, as prefeituras desses municípios adotaram algumas medidas de segurança, como bloquear as ruas e estradas e cancelar as aulas nas escolas. E veja a seguir. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a volta da cobrança do DPVAT. O projeto agora vai ser votado no plenário. E ainda, CBF adia jogos de times gaúchos por 20 dias. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a Procuradoria Eleitoral do Ministério Público Federal pediu a cassação do governador do Rio, Cláudio Castro, e de mais 7 funcionários da Assembleia Legislativa do Estado. A Procuradoria Eleitoral do Ministério Público solicitou a cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do vice, Tiago Pampolha, e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, por conta do processo que investiga possíveis desvios do dinheiro público. Segundo documentos, os envolvidos praticaram ilícitos eleitorais de abuso de poder político, econômico e condutas vedadas para obterem vantagens financeiras com os recursos públicos e conseguirem ganhar nas eleições para governador em 2022. Os procuradores concluíram que o dinheiro público desviado foi usado irregularmente para promover a candidatura e reeleição de Castro e Pampolha. Já os desvios ocorreram na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos, a CEPERJ, e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. De acordo com as apurações, funcionários sacaram mais de 220 milhões de reais na boca do caixa. Além desses, também foram citadas outras 6 pessoas, entre eles 2 deputados federais, 2 suplentes, 1 deputado estadual
e o secretário de Ambiente e Sustentabilidade do Rio. O Ministério Público pede que todos os acusados, com exceção de Pampolha, se tornem inelegíveis pelo período de 8 anos. Segundo os procuradores, o vice-governador foi excluído pois ele entrou na chapa de Castro 20 dias antes da eleição em 2022 e os esquemas ilícitos já estavam em curso. Os pedidos de cassação serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Independente do resultado, os citados ainda poderão recorrer na decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, os advogados de Castro informaram que não foram apresentados elementos que sustentem as denúncias e os demais envolvidos não se pronunciaram. E vamos falar agora de esportes. A CBF anunciou hoje o adiamento dos jogos dos times do Rio Grande do Sul por 20 dias em todos os torneios organizados pela entidade. Na Série A do Brasileirão foram diretamente afetados pela medida da CBF o Grêmio, o Internacional e o Juventude, que terão mais 3 jogos adiados. A decisão também vale para os times do estado que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro, além das 3 divisões do Brasileirão Feminino e os brasileiros masculino e feminino da categoria Sub-20. Não há clubes gaúchos na Série B. As partidas dessas equipes já haviam sido adiadas na rodada passada do torneio nacional. Mas com o agravamento da situação no Rio Grande do Sul em função das enchentes e o fechamento do aeroporto Salgado Filho por pelo menos um mês, a CBF decidiu ampliar sua decisão para as próximas rodadas. Na sexta-feira, os 3 clubes solicitaram via Federação Gaúcha de Futebol o adiamento das partidas por 20 dias. Houve pressão pela remarcação de toda a 6ª rodada do Brasileirão, mas a CBF decidiu manter o andamento do campeonato sem os gaúchos. Outro torneio que vai sofrer alteração de datas por conta das chuvas é a Copa do Brasil, em sua 3ª fase. Os próximos compromissos do Grêmio na Libertadores e do Internacional na Copa Sul-Americana também foram adiados. E terça-feira é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Carol. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham. Kleber, tem uns vídeos aí que foram publicados na internet retratando o dia a dia de um adestrador catarinense de 38 anos de idade e que está fazendo muito sucesso. O empresário, que já é dono de uma creche e um hotel para cães, André Bressan, teve a ideia de adaptar um ônibus para transportar os alunos até o centro escolar. Acompanhe. Quem que está chegando? Em 2 redes sociais, o educador de cães já acumula mais de 1 milhão de seguidores. Atualmente, ele atende cerca de 300 cães diferentes. O ônibus escolar é um luxo, foi todo adaptado para os cães com caixas de transporte para aqueles que preferem um lugar mais reservado, pontos de fixação com cintos de segurança para a turminha que vai interagindo nos assentos. E Luiz, como que funciona esses dispositivos de segurança no caso de uma eventual freada? Eu tive que fazer uma fixação nas costas também, para que o animal ele não consiga se locomover nem lateralmente, nem frontalmente. Quando eu prendo ele ali, ele consegue sentar, levantar e tal, mas ele não tem como, no caso de uma eventual freada, ele não tem como ir para frente e nem para cima. Então ele tá bem presinho ali. Depois da chegada na creche, que tem um espaço com 14 mil metros quadrados, as brincadeiras e o aprendizado continuam. A parte da creche, ela funciona para que os animais socializem, tenham qualidade de vida e gastem energia. São esses os 3 pontos, são os 3 pilares que eu sempre bato muito. Para ser matriculado na creche e transportado no coletivo, os pets precisam ser castrados e ter vacinação e proteção contra pulgas e carrapatos em dia. Esses são requisitos importantes levados em consideração pela fiscalização entre uma viagem e outra. E eles são muito rígidos. Nada tá bom. Olha, isso aí é uma fiscal, a outra lá. Essa fiscalização aí está muito rígida, esse Brasil aí a gente não consegue trabalhar mais. Na semana que vem, nós vamos conhecer um serviço exclusivo de Taxi Dog em Macapá. Até lá, Kleber. Muito obrigado, Carol.
E olha só, antes de encerrar, uma última notícia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, aprovou nesta terça-feira o projeto que retoma a cobrança do DPVAT, que é um seguro anual e obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito. O projeto deve ser votado hoje no plenário. E nós vamos ver imagens lá do plenário. Nesse momento, a prioridade é o decreto que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Mas a proposta do DPVAT também está na pauta. E, em caso de aprovação, o valor será entre R$ 50 e R$ 60. A cobrança será feita em um novo fundo administrado pela Caixa Econômica. O projeto determina que quem não pagar o seguro será multado por infração grave de trânsito. E que tem o valor de R$ 195 e mais 5 pontos na CNH. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha agora o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.